Oi, alunos, espero que vocês estejam muito bem. Agora nós vamos estar dando continuidade ao nosso assunto, falando um pouquinho hoje sobre ecologia. Na verdade, basicamente sobre os ecossistemas. Então, a ecologia, ela vai estar estudando os ecossistemas. Esse assunto está todo referente ao meio ambiente. Então, a gente vai entender um pouquinho o que significa essa palavra ecologia. Ecologia vem do grego, que significa estudo da casa. Aí no slide vocês podem estar acompanhando a formação dessa palavra, ecos, casa, logos, estudo. Então, a ecologia ela vai estar estudando como se estabelecem as relações dos seres vivos com o meio ambiente. E essas interações, elas vão acontecer no ecossistema, ecossistemas que podem ser terrestres, aquáticos, a parte aérea também vai estar sendo inserida em um ecossistema. Então, tudo que está referente à interação dos seres vivos com o ambiente é o objeto de estudo da ecologia, ok? Então, conceito aí de ecossistema para a gente ter essa ideia bem fechadinha. Sistema natural dinâmico formado pelos organismos, pelo meio físico, químico e pelas reações que se estabelecem entre si. Tem uma maneira bem interessante que eu acho mais fácil da gente compreender. Então, o ecossistema ele vai ser o conjunto de interações entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Mas, professor, o que seriam então esses fatores? Vamos compreender aqui um pouquinho. Então, componentes de um ecossistema. Primeiro, os meus fatores bióticos serão todos aqueles fatores vivos do ecossistema e as relações que eles estabelecem, Então, relações de competição, relações de sociedade, relações de predatismo. Então, todos os fatores que envolvem as relações entre seres vivos são fatores bióticos. E os outros fatores, quais serão? Os fatores não vivos, também chamados de fatores abióticos. Aí a gente está se referindo ao meio em que esses seres vivos vão estar inseridos. Por exemplo, água, luz do sol, o próprio solo, os fenômenos da natureza em geral, chuva, nevascas. Então, todos os componentes do meio físico e químico vão ser os fatores abióticos. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, vamos levar em consideração um ecossistema, uma praia, por exemplo. Numa praia, eu posso encontrar no mar, peixes de diversos tipos e no ambiente externo, a própria água, a areia, o sol intenso naquela região. Então, os peixes serão os fatores bióticos, os fatores vivos. E todos os outros fatores externos que eu falei, a água, a areia, a luz do sol, o vento, serão fatores abióticos da praia. Então, é bem interessante essa definição porque fica mais fácil da gente entender. Então, outros componentes do ecossistema que também vão estar inseridos nesses conceitos são o habitat, que é o lugar que o organismo vai estar vivendo, Então, o local onde eu posso encontrar mais aquele ser vivo é o seu habitat. Nicho ecológico, que é tudo que esse organismo vai fazer no local onde ele vive. Então, por exemplo, um papagaio numa floresta, qual é o habitat dele? Uma árvore, um local mais alto. Qual é o nicho ecológico? A floresta. A floresta é o local onde ele se alimenta, onde ele se reproduz, onde ele vive a maior parte do tempo. Então, esse exemplo acho que ficou bem aplicado nesses dois conceitos. E o biótopo, conjunto de fatores abióticos ou ambiente físico-químico que vive numa comunidade. Então, são esses três conceitos aí que estão relacionados ao ecossistema, são importantes para a gente estar sabendo. Biodiversidade, palavra bem conhecida aí para o nosso dia a dia. A biodiversidade nada mais é do que a variedade, a diversidade de espécies que existe no ambiente. Então, pegando aí o exemplo da floresta de novo, quais tipos de animais eu posso encontrar lá? Aves, peixes, répteis, mamíferos, vários tipos, uma infinidade. Então, essa será a biodiversidade, a quantidade de animais diferentes que eu posso estar encontrando na mesma região. Sabendo disso, a gente pode organizar aí os seres vivos num ecossistema. Organizar de que maneira? Começar a nomear
né, essas espécies e o grupo delas. Então, o primeiro conceito que a gente analisa, o próprio conceito de espécie, conjuntos de organismos vivos, bem parecidos, muito semelhantes, com capacidade de se reproduzirem, né, e gerarem descendentes férteis, dando continuidade assim à espécie. A população vai ser um conjunto de organismos da mesma espécie, que vive ali no mesmo território. E a comunidade? A comunidade já é esse conjunto, né, de organismos vivos, mas de diferentes populações, que também estão aí no mesmo ambiente, ok? Organização aqui para vocês de como isso vai se estabelecer. Então, tudo começa lá com a menor partícula, o átomo. Conjunto de átomos forma molécula, organismos, células. Vou só acompanhar aqui na sequência, ó, com a setinha comigo. Isso, átomo, molécula, organismo, célula, até formar um sistema. Esse sistema vai dar origem a um organismo vivo, e esse organismo vivo também vai estar formando aí uma população, vivendo em comunidade e organizando seu próprio ecossistema. Então, todo o nosso planeta, ele obedece essa ordem lógica aí dos organismos vivos. E falando aí do nosso planeta, conjunto, né, de todas as informações, todos os seres vivos que nós podemos organizar em um planeta é chamado de biosfera. Então, a biosfera do nosso planeta, ela vai ser formada pela hidrosfera, atmosfera e litosfera. Então, as três esferas juntas, né, parte líquida, parte gasosa e a parte sólida, vão formar aí uma região onde existem seres vivos. E essa região nós denominamos o nome de biosfera, que é conhecida aí como o nosso planeta Terra. Então, aqui é o local onde se encontram a maior diversidade de seres vivos, o local onde existe a maior possibilidade, né, várias condições possíveis para que os seres vivos possam se desenvolver e continuar gerando descendentes férteis e assim ocupando todo o planeta. Então, essa foi a nossa aula aí sobre ecossistema, com os conceitos básicos de fatores bióticos, abióticos e falando um pouquinho sobre a biosfera. Então, estejam atentos aí às próximas aulas, nós vamos dar sequência a esse assunto, tá? Deixem as dúvidas de vocês lá na plataforma e façam os exercícios, colocando as dúvidas referentes aos exercícios lá também, ok? Muito obrigada, tenham um bom estudo.